Eu estava com outro assunto anotado para trazer aqui à igreja esta manhã. Mas, nesta hora, enquanto estava sentado, comecei a fazer algumas anotações sobre o tema que considero de muita importância, e quando o nosso jovem estava abordando sobre o tema que Deus lhes havia dado, eu não poderia nesta manhã fugir de trazer este assunto a esta amada igreja hoje. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13. Aleluia! E vamos ver o que Deus vai falar conosco nesta hora. Aleluia! Vamos ler desde o versículo 12. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Operando eu, quem impedirá? Eu sei que nesta hora nós vamos analisar aqui. Há alguma coisa que pode impedir a operação de Deus? Muitos disseram não, mas eu posso dizer aqui hoje, sim. Irmãos, no contexto do plano divino, da obra de Deus, não. Deus tem o seu plano, o seu desígnio, tudo está sob seu controle, como preguei ontem à noite. Nós temos que ter a visão da glória e da santidade de Deus, que apesar do caos reinante na terra, apesar da imoralidade, apesar da destruição, apesar do mal que está sobre a terra, ainda assim tudo está sob o desígnio de Deus. E Deus sabe, o seu plano continua avante, e não há demônio que possa impedir a obra do Senhor. Agora, ontem ainda mesmo eu disse que no final havia uma íntima relação de cooperação. Os irmãos já analisaram que Deus, para fazer a sua obra, Ele poderia ter mandado máquinas perfeitas, computadores, que teriam uma capacidade de raciocínio melhor do que qualquer homem hoje. Os irmãos sabiam que hoje nós podemos ter um computador na casa por um preço baratíssimo, que faz 53 milhões de operações numa fração de um segundo. Um segundo. Se o irmão fosse fazer cálculos a vida toda, não ia terminar nunca de fazer o que o computador faz num segundo. Deus não poderia ter usado um computador para fazer a sua obra? Melhor, mas Deus não poderia ter usado os querubins, os anjos, o arcanjo, os serafins? Deus não poderia ter usado? Poderia. Mas, meus irmãos, vamos nos conscientizar hoje que Deus não usa computadores. Deus não usa equipamento técnico para fazer a sua obra. Deus não usa o anjo, o querubim, o serafim, não. Deus trouxe, coube esta glória para nós, os homens. Deus. Aleluia. Ontem eu disse no final, mas os irmãos estavam tão cheios do poder de Deus que eu não pude falar sobre a última visão, a visão da necessidade. Parece até um absurdo, né? Deus ter necessidade do homem. Mas é aqui que a gente vê a grandeza, a glória, a grandeza de Deus. Deus quer realizar a sua obra com o homem, através do homem, pelo homem, meus amados irmãos. Deus quer usar a nós e nós não estamos dando o devido valor. Então existe alguém que pode impedir a obra de Deus? Sim, o próprio homem. Para fazer a obra de Deus, Deus quer usar a mim e a você. Por isso Ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta,
Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É uma obra participativa, é uma obra cooperativa. Deus não é egoísta, Ele quer dividir essa obra conosco, e nós é que não estamos dando valor, não queremos pagar o preço para realizar essa obra. Ficamos sentados no nosso trono de comodidade, ficamos sentados no nosso trono de egoísmo, ficamos sentados no nosso trono de orgulho, achando que nós não precisamos de nada. Meus amados irmãos, nós precisamos cooperar com Deus, porque esta obra é dele. Aleluia, aleluia. Irmãos, vamos prestar atenção aqui na mensagem, irmão. Eu gostaria que os irmãos entendessem que na hora da mensagem, a igreja deve fazer tudo, que o diabo faz tudo para tirar a atenção da mensagem, não quer que os irmãos ouçam, não. O diabo não quer que os irmãos ouçam, então tem gente que, em vez de cooperar, fica colaborando com o inimigo. Não pode, vamos clamar o sangue de Jesus aqui e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Deus quer utilizar o homem. Deus quer utilizar a mim e a você. Agora, se você não abrir a porta do seu coração, Deus não pode fazer a obra. Porque Ele quer, e ouçam bem, eu sei que os irmãos vão se assustar com o que eu vou dizer. Se Deus não encontra o homem certo para realizar a sua obra, Ele não realiza a sua obra, até que aquela pessoa esteja pronto, preparado para fazer a obra que Deus estabeleceu. Pode me provar isso, pastor Takema? Perfeitamente. Deus queria tirar o seu povo, tinha uma obra a realizar. Deus queria retirar o seu povo da terra do Egito. O povo estava se misturando com o pecado do Egito. Eu estive lá agora, há 2 meses atrás. Era pro Esdras e junto, acabou não indo. E eu fui entusiasmado pensando que ele ia, ele acabou não indo e eu fui. Alguns irmãos me ajudaram, eu consegui ir ali e praticamente ganhei toda a passagem. Só paguei uma partezinha bem pequena. Mas, ao chegar ali no Egito, antes de ir para Israel, eu queria conhecer a terra que José morou. E ali eu queria conhecer, e fui conhecer aquelas famosas pirâmides do Egito. E ao ver aquelas enormes pirâmides, eu fiquei estarrecido, meus irmãos. São as obras mais antigas que existem. Nem em Israel existe preservação tão grande como existe naquelas pirâmides do Egito. E há coisas ali que estão intactas, nunca foram tocadas. Coisas maravilhosas, irmãos. São pirâmides feitas há quase 5.000 anos atrás. Vejam bem. Quase 5 mil anos atrás. E ainda estão perfeitas. Olha, meus prédios, as pirâmides têm mais ou menos a altura de um prédio de algum tempo, a altura de um prédio de 6, 7, até 10 andares. Coisas estupendas, fabulosas. Agora vejam. Eu queria saber o que eram essas pirâmides, que chegaram a ser uma das maravilhas do mundo. Obras até hoje preservadas, tal era a grandeza. E eu fiquei pensando, meus irmãos, eram blocos de pedra, eram não, são ainda, porque estão no mesmo lugar. Bloco de pedra, eu tentei abrir a mão e não consegui pegar uma pedra. Algumas delas são maiores do que o meu comprimento, quer dizer, tem mais de 1,65 m de largura. Pedras enormes, polidas. Agora eu pensei, naquele tempo não tinha guindaste, não tinha caminhão, não tinha trator, não tinha máquina, não tinha lixadeira, não tinha nada, não tinha roda. E como é que eles conseguiram trazer? Irmãos, ali era deserto, aquelas pedras vieram de longe, de quilômetros, centenas de quilômetros de distância. Trouxeram até ali carregando naquele deserto. Os irmãos sabem que no deserto nem carro não anda, porque a roda afunda. Eu não sei como é que eles conseguiram trazer ali. Imagina que eles colocaram um rolo de madeira embaixo, redondo, e foram rolando aquelas pedras. Irmãos, não era uma nem duas, são milhares e milhares de pedras, porque tem mais de 90 pirâmides em todo o Egito.
enormes pirâmides. Eu tive numa em Giza. Irmãos, olha, são prédios fantásticos, são pedras maciças, não é tijolo como esses nossos não, são pedras desse tamanho, polidas, perfeitamente polidas, lisas. Agora sim, por causa da erosão, está quebrando tudo, mas quem olha na cúpula dela, na parte de cima, ainda está do mesmo jeitinho, lisas, perfeitamente lisas. Numa época que não tinha lixa, não tinha máquina, não sei como é que eles fizeram tudo aquilo, para levantar aquelas pedras. Então, eu analisei, lendo na história, que foi, por exemplo, a maior de todas que está ali, que foi as pirâmides de Kefren, de Keops, de Ramsés, perdão. Então, essas foram as maiores, a de Ramsés. E pela história, fui lá no Museu do Egito e fui perceber que a única época que o povo de Israel esteve lá no Egito está registrado numa pedra nos anais da história, porque a Bíblia é a verdade, aleluia, se confirma, está registrado numa pedra que o povo de Israel esteve ali. E foram eles que construíram a maior das pirâmides. Agora vocês dirão, o que eram essas pirâmides, pastor Tagama? Sabe o que eram as pirâmides, meus irmãos? Apenas túmulos para sustentar a vaidade dos reis, que eram os faraós. Obras mortas. Obras mortas. Nada mais são as pirâmides do que um lugar para guardar o rei lá dentro depois que ele morre. Vejam só, o povo passava a vida toda para construir túmulos, obras mortas. Já pensaram, meus irmãos? O povo juntava ouro. Eu vi um dos túmulos, algum dia os irmãos forem lá, vão ver um túmulo de um faraó daqueles bem mais pobrezinhos, chamado Tutankhamon. Era um faraó pequeno, morreu cedo, garoto ainda. Então não teve assim, nem a história quase nem menciona nada sobre ele, porque haviam outros. Ele não tinha nem pirâmide, tão pequeno que ele era. Mas a tumba dele, que descobriram, abaixo da tumba do seu pai, veja que então ele era tão pequeno que ficava ainda abaixo da tumba do seu pai. Descobriram recentemente que lá vão muita gente roubar aquelas coisas, e conseguiram guardar porque estava embaixo da tumba do pai dele, e não descobriram, e só agora foi recente. E sabe o que encontraram nesse faraózinho de terceira grandeza? Irmãos, o túmulo dele era todo de ouro. O túmulo dele era todinho de ouro. Foi feito o seu rosto, tudo todo de ouro. Ele tinha, além do túmulo de ouro, ouro maciço, todo o túmulo dele de ouro, ouro puro. No rosto do túmulo havia mais uma máscara de ouro puro. E esse túmulo estava dentro de um outro túmulo maior que englobava aquele túmulo. E esse outro túmulo também era de ouro puríssimo. E esse segundo túmulo era colocado num terceiro túmulo, também pintado de ouro. O terceiro túmulo era colocado dentro de um quarto, o quarto era colocado dentro de um quinto, o quinto tinha o tamanho desse púlpito aqui, até em cima. E dentro ia carruagem, ia tudo que ele podia levar. Meus irmãos, o povo trabalhava. Aquele ouro não tinha ali, porque Egito não tinha ouro, tinha que vir lá das outras regiões da África, lá das regiões da Ásia. Então, aquilo devia ser uma fortuna que era conseguida a troco de quem? Do trabalho dos escravos. O povo de Israel, que ficava ali na terra de Gósen, passaram a vida toda trabalhando para sustentar a vaidade e obras mortas, porque túmulo para mim são obras mortas dos faraós. Só para isso. Já imaginaram? E quando Moisés, Deus então viu que o povo de Israel estava trabalhando apenas por obras mortas, Deus disse, não, chega, meu povo não pode ficar mais aqui. E então Deus preparou um homem, Moisés, e disse, Moisés, você vai tirar o meu povo dessa terra, porque eu não quero mais meu povo nessa terra. Eu tenho obras melhores, obras eternas, aleluia. E você vai tirar. E Moisés todo arrogantante. É claro que Deus tinha que me escolher. Sou formado, doutor, estudei na melhor escola dos faraós. Moisés foi o único que teve esse privilégio de estudar na escola dos faraós, a melhor escola de todos os tempos. A melhor universidade de todos os tempos. Ele teve a oportunidade de estudar, então ele pensou, é claro que se Deus tivesse que escolher alguém, ele disse,
Eu aqui. Sou bonito, sou simpático, estudei na melhor escola, sou formado. E ele pensou que podia fazer a obra de Deus desse jeito. Irmãos, e quando ele pensou que então agora Deus o havia escolhido pela sua capacidade pessoal, ele se encheu tanto que um dia quis defender o povo dele e dos soldados de Faraó. E quando os soldados vieram para prender alguns irmãos, alguns do seu povo, ele acabou querendo intrometer-se na frente e acabou matando um egípcio com um soco. Meu Deus, o homem que Deus queria usar havia se tornado um assassino. E o que é que ele fez? Ele, teve que se refugiar no deserto, esconder, porque o faraó queria matá-lo. Irmãos, vamos aprender uma lição. Esse teu diploma que você tem de seminário, esse teu diploma que você tem de universidade, não vai te resolver muita coisa, não. Eu estudei teologia na faculdade, no seminário teológico dos Estados Unidos. Isso vai resolver algum problema? Pega teu diploma e chega na cabeça do endemoniado e diz: sai, demônio! Sai! Não vai sair. Papel não expulsa demônio não, meus irmãos. Mas eu conheço crente cheio da graça e da unção do Espírito, que não passou por nenhuma faculdade, e que quando ele chega para expulsar o demônio sai! Tira esse teu orgulho! Deus não pode usar por causa do teu orgulho, da tua vaidade, do teu ciúme. Deus não pode usar você. Essa porta da tua vontade está impedindo, mas hoje Deus está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, serei com ele comigo. Irmãos, existem algumas coisas que podem impedir a obra de Deus. O eu impede. É a vontade do eu. O orgulho também impede. E a preguiça também. O que Deus não aceita é crente preguiçoso e vagabundo. Jesus chamou todo tipo de pregadores lá, lembra? Chamou analfabeto, pescador, chamou funcionário público, chamou médico, chamou doutor, chamou rei, chamou tudo quanto é tipo de gente. Mas de uma coisa ele não abriu mão. Todos que ele chamou estavam trabalhando. Pedro, quando Jesus encontrou ele, era um homem tão simples que a Bíblia diz que ele estava até nu pescando. Você não sabe, naquele tempo, lá no meio daquele mar da Galileia, lá estava Pedro pescando lá. E Jesus disse: vem, Pedro, segue-me. Era ignorante, era analfabeto, mas era trabalhador. Aleluia. Deus não aceita preguiçoso não, meus irmãos. Ouviu, meu jovem? Aleluia. 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 Diabo não impede a obra de Deus. O mundo não impede a obra de Deus, mas o homem pode impedir, porque Deus quer realizar essa obra em conjunto conosco. Você já deu valor a isso que Deus está lhe dando, meu irmão? Tem gente que não dá valor. Meus irmãos, entrega a bênção de Deus por uma porcaria de um prato de lentilha que o diabo está lhe oferecendo. Por pouca coisa, tem pessoas que entregam a salvação. Aleluia. Sai, Satanás, hoje nós vamos ficar firmes com Jesus, e a partir de hoje muitas vidas vão se firmar com o Senhor. Eu disse e afirmei que Deus não usa a obra enquanto ele não encontrar o homem certo. Por causa do orgulho de Moisés, a obra de Deus foi retardada quantos anos? 40 anos. 40 anos Moisés teve que ficar lá aprendendo a escola de Deus, lá no meio do deserto,
cuidando das ovelhas de Jetro, cuidando das ovelhas do seu sogro, esquecido completamente da civilização. Ele ficou tão esquecido que já não sabia nem falar direito, ele ficou até pesado em palavras, quase um gago. Não sabia mais falar, estava só falando a linguagem das ovelhas lá, talvez. No meio da 40 anos, esqueceu tudo! Esqueceu diploma, esqueceu cultura, esqueceu aquelas regras de matemática que ele aprendeu lá com o Faraó, esqueceu tudo. E um dia ele estava cuidando das ovelhas, pensou que ia passar o resto da vida dele de passar 40 anos. De repente, uma voz: Moisés. Senhor! Mas Montanhamor não disse que o homem esqueceu tudo? O homem pode esquecer tudo, mas a voz de Deus ele nunca esquece. Senhor! Aleluia! Essa voz eu conheço, Senhor! Tira a sandália dos teus pés, porque essa terra em que tu pisas é santa, Moisés. Senhor! Aleluia! Eu já não te falei, Moisés, que você tem que tirar o meu povo? Eu, Senhor, não! Eu não! É você mesmo, Moisés. Eu, Senhor, já dei provas que eu não sou nada. Eu já dei provas que eu não tenho nada. Eu já dei provas que eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, meu Deus. Era isso que eu queria de você, Moisés. Agora sim você está preparado. Quando você pensava que você podia, que você era e que você tinha, Moisés, você não podia, você não era e você não tinha. Mas agora que você pensa que você não tem, que você não é e que você não pode, agora você tem, você pode e você é, Moisés. Aleluia. Aleluia. Oh, meu irmão jovem, levante a mão. Deus quer te usar a partir de hoje. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Quando o homem cresce muito, quando o homem acha que é muito, que tem muito intelecto, quando ele pode muito, Deus não usa essa pessoa, porque a pessoa é tão grande que não cabe mais em lugar nenhum. Agora, quando a pessoa se reconhece que ele não é nada, aí Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, porque a obra é dele. Esta obra é dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus não se deixa escarnecer. É Ele quem faz a obra, mas nós temos que pagar o nosso preço. Aleluia. Então, agora, Moisés resolveu sair. Ó, Senhor, então, Deus, mas eu já dei prova que eu não posso tirar. Vai, Moisés, vai que eu estou contigo. A minha presença será contigo, operando eu, quem impedirá? E aí Moisés criou coragem. Posso voltar lá? O faraó não quer mais me matar, não, ele já morreu, agora a outro lá. Vai lá, Moisés. E o que eu vou fazer?
Você vai falar com o novo faraó lá que eu quero que o meu povo saia. Mas, senhor, e se ele coisa nenhuma, operando eu, quem impedirá? E lá saiu Moisés, meio desconfiado de tudo e de todos, e chegou lá na frente de Faraó, criou coragem. Ó Deus, é contigo isso aí, hein? Moisés está meio pronto para sair correndo dali. Fala ou não falo? Fala, Moisés. Eu vou levar mais um companheiro comigo. Posso? Leva Arão com você. Arão, fica aqui comigo. Se prepara para correr junto. Faraó! Ô, Faraó! É você que tem a petulância. O meu Deus, o meu Senhor me mandou aqui para dizer para o Senhor que o Senhor tem que deixar meu povo, o povo de Deus, sair dessa terra. Quem é o seu Senhor que pode fazer mais do que Faraó? Ó, não brinca com meu Deus, Faraó. Você vai deixar o povo de Deus sair. Ele mandou. E o Faraó foi endurecer. Ó, se o senhor endureceu o coração, vai vir praga. Aqui começou a vir praga de rã, praga disso, praga daquilo. E quando chegou a 10ª praga, o Faraó disse: não tem jeito mesmo. Deus estava operando. Aleluia. Vai embora, Moisés. Vai, que eu não quero nem te ver mais. Ei, glória a Deus. Sai, minha gente. Moisés pensou que era uns 1000 membros que estavam saindo ali do povo de Deus. 1000, mas não era 1000. Saia antes que Faraó se arrependa, sai logo. E começou a sair. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, 20.000, 100.000. 100.000, irmão, tá ganhando? 100.000 pessoas é mais do que a população de Jaboatão. 150.000, 200.000, cada um carregando galinha, cabrito, cabra, carneiro, vaca, e meu Deus do céu, carroça, boi, camelo, e aquela mundaréu de gente. 200.000 pessoas, 250.000, 350.000, 400. Meu irmão, tá caramba, quanta gente tinha lá? 500.000, 1 milhão, quer dizer que tinha mais do que a população todinha de Recife. Mais, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. Dava a população de Pernambuco todinha e mais um pouco ainda. Moisés foi com a mão na cabeça. Já para governar com toda essa técnica de hoje, é difícil governar um estado como Pernambuco. Imagina Moisés sozinho, pesado em palavras, gago, esqueceu tudo, e aquela multidão saindo. Ai, o que eu vou fazer? Voltar atrás não dava mais. Se ele voltasse atrás, o Faraó matava ele. Agora tem que sair mesmo, ó Deus. E eles começaram a sair. E Moisés, quando viu a situação, o povo começou a sair depressa. Aleluia. E de repente, quando ele chega no meio do caminho, aquela multidão, ele recebe a informação. O soldado vem para Moisés e diz: Moisés, Faraó está preparando o exército para acabar com você, porque nós criamos, é claro que sair 3 milhões de pessoas de uma terra do Egito, meus irmãos, ia criar maior dificuldade, ia parar a alimentação, porque o povo de Israel trabalhava também, trabalhando na produção de alimentos. Então a lavoura tinha acabado e Faraó estava apavorado diante da dificuldade que o povo de Israel tinha criado ali com a saída daquele mundo de gente. E Faraó estava mandando o exército para mandar matar a Moisés e mandar o povo voltar. Moisés, quando chegou, de repente, quando ele estava com aquela multidão de irmãos, de 3 milhões de pessoas ali do povo de Israel, de repente ele olha na frente, Faraó já vinha vindo atrás. A notícia é que o exército de Faraó vinha vindo. E ele olha para frente, o mar. Atrás, Faraó. O que eu vou fazer? O mar, se eu avançar, eu morro afogado. Se eu voltar, ele ficou sem saída, meus irmãos. E aqui, tocou no mar. Oh, aleluia! Aquele momento as águas começaram a abrir e o grande milagre começou a acontecer, porque operando Deus, ninguém vai correr para mim. Aleluia!
Estava seco o fundo do mar. Irmãos, parece que eu estou vendo aquele mar aberto agora. Eu atravessei esse lugar onde possivelmente foi atravessado o povo de Israel. Meus irmãos, atravessei por baixo, que cavaram um túnel, mas naquele dia Moisés passou por cima mesmo, aleluia. E aquelas águas se abriram, e a Bíblia diz que eles atravessaram no seco. Os irmãos já pensaram aqueles 3 milhões de pessoas passando por ali? Eu creio que a criançada encostava o dedo naquela parede d'água e ia riscando ali. Aleluia, aleluia, é poder de Deus, meus amados irmãos. Onde Deus opera, operando eu, quem impedirá? Você está com o mar de dificuldade na sua frente, não está? Atrás Satanás querendo te cutucar. E na frente o mar de problemas. Ai, pastor, estou com luta, estou com um mar de problema, mar de dificuldade. O que eu faço, pastor Takama? Operando eu, quem impedirá? Confia no Senhor. Alguém disse que é conversa, história. Eu estava conversando com o irmão aqui agora, e é uns seminários por aí que andam ensinando aí. Claro que não é da Assembleia de Deus, e nem vou dizer de onde é, professor, mas dá vontade de falar. Estão ensinando por aí que nem tudo na Bíblia deve ser acreditado. Coitado. Coitado dessa gente. O dia que nós não puder acreditar numa parte da Bíblia, é melhor não acreditar nela em toda. Mas graças a Deus que eu acredito nela toda. Aleluia. Aleluia. Alguém disse, não, mas que nada, irmão Takayama, é que naquele momento, quando Moisés passou ali, a maré estava baixa, e eles atravessaram no raso. Mentira, porque a Bíblia diz que eles atravessaram com os pés secos. Agora vamos, se realmente eles atravessaram no raso, milagre maior ainda foi esse. Porque conseguiu, o povo depois, quando o exército de Faraó veio atrás, morreram todos afogados. Já pensaram afogar no raso? Então houve um milagre maior ainda. Meus irmãos, eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. Deus é Deus de milagre. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Levante a mão para o céu e dê glória a Deus, meus irmãos. Nós temos um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, aleluia, um Deus poderoso e Deus forte. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Agora, operando Deus, ninguém pode impedir. Agora vejam bem, uma coisa pode impedir, eu disse aqui. Pode ser, por exemplo, a preguiça. O eu, a preguiça, o orgulho, são coisas que podem impedir a obra de Deus. Deus não faz aquilo que o homem pode fazer. Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Por que isso? Porque Deus não quer crente preguiçoso. Deus quer que o crente faça a parte dele. Moisés fez a parte, levar o povo até a beira do mar. Mas e agora? Agora não era mais ele, agora era Deus. Então Deus fez a parte dele, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva, a igreja estava crescendo. Eu creio que os irmãos já se reuniam em quantidade maior do que essa, porque a Bíblia diz que numa das mensagens, Pedro já havia conquistado 3.000 almas para Jesus. A igreja crescia, abençoada. Mas aí veio uma perseguição, viu? Veio uma perseguição para a igreja. Tem crente que não quer perseguição. Quando vem perseguição já quer desviar. O que é isso, meu irmão? A perseguição é permissão de Deus. Aí veio a perseguição para a igreja. E acabaram prendendo o pastor da igreja. E os irmãos estavam, ai meu Deus, prenderam o nosso
pastor, o que eu vou fazer? Prenderam quem? Prenderam o irmão Pedro. O maior pastor entre eles era o irmão Pedro. Prenderam Pedro, o que nós vamos fazer? E Pedro ficou preso, fecharam as grades, as portas de ferro, prenderam Pedro na prisão, e os irmãos agora não sabiam mais o que fazer, não tinha mais o pastor. O que vamos fazer, irmãos? Vamos orar. E se reuniram na casa de um irmão para orar, e começaram a orar lá. E aí o irmão lá fechou a porta, deve ser um desses presbíteros muito fiel, viu? E disse: olha, meus irmãos, nós vamos fechar a porta aqui, e nós não vamos sair daqui enquanto Deus não livrar Pedro da prisão. E não me atenda ninguém. Ninguém vai entrar aqui. Os irmãos já se reuniram? Já. Então vamos orar, vamos orar. E dobraram o joelho e começaram a orar: Jesus, liberta Pedro. Liberta Pedro, liberta o nosso pastor. E ali ele estava orando, alguém bateu na porta. Não vou atender ninguém, nós vamos orar aqui até Deus libertar Pedro. Deve ser algum desses crentes meio atrasados que chega no fim do culto. E a porta lá. De tanto alguém insistir bater na porta, talvez queria também reunir para orar, o irmão lá mandou uma menina atender a porta da sua filha. Vai lá, veja aqui esse camarada que está incomodando a gente. Eles estavam orando, começaram a orar e... abre! A menina chegou na porta, os irmãos estavam orando, estavam incomodados com aquela pessoa batendo na porta. Quando a filha do irmão chegou, abriu a porta de... Aleluia! Sabe quem era? Era Pedro. Deus já tinha libertado Pedro. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Sabe o que é que a gente aprende com isso? Que tem pessoas que quer a resposta para depois e Deus dá agora. E muitas vezes tem gente que quer agora e Deus dá depois. Deus tem tempo para tudo, irmão. Eles pensaram que aquilo era para depois, mas quando Deus precisa para agora, Ele opera na hora que Ele quer. Deus tem o seu tempo para tudo. Por isso eu vou dizer a você, jovem: mas há tanto tempo que eu quero servir a Deus e não fui mandado. Não foi enviado porque ainda não chegou o seu tempo. Para Deus tem tempo para tudo. Agora tem alguns que quer deixar para depois e Deus quer mandar agora. Tudo depende do nosso preparo. Deus prepara a nossa vida, meus irmãos. Deus só usa e não faz a sua obra enquanto Ele não achar o homem certo. Mas esse homem certo tem que pagar o preço, aprender a lição dos céus e não aqui da terra. E o que é que nós aprendemos mais com isso? Aprendemos mais uma lição. É interessante. A Bíblia diz que os irmãos oraram e não acreditaram. Tem crente assim, que ora e não acredita. Irmão, sabia que essa oração que você já tem feito há muito tempo, Deus já deu a resposta a você? Aleluia! Deus já lhe deu a resposta. Aleluia! Outra lição que vamos aprender aqui hoje. Operando eu, quem impedirá? Escutem bem. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. E aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Os irmãos oraram porque queriam que Jesus abrisse a porta, as grades de Pedro. Pedro estava numa grade de ferro, era a porta de ferro, e os homens não podiam abrir. Oraram e Deus abriu na mesma hora a porta de ferro. Agora, quando Pedro saiu da prisão porque Deus abriu a porta de ferro, porque a de ferro os homens não podiam abrir, era só Deus, aí Pedro chegou na casa dos irmãos. Ora, o mesmo Deus que mandou um anjo para abrir a porta de ferro de Pedro, da prisão, não podia abrir aquela porta da casa que os irmãos estavam orando, só que aquela era porta de madeira. Aquela o homem podia abrir, Deus não abriu. Pedro teve que bater.
E os irmãos tiveram que abrir. Meus irmãos, há coisas que Deus não faz porque você pode fazer, senão você vai ficar acomodado. Crente preguiçoso, obreiro preguiçoso. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele, aleluia. E operando eu, quem impedirá? Preguiça pode impedir, portanto faça a sua parte. Aleluia. Oh, rebacharabacandalaia. Aleluia. 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 Não brinque com as coisas de Deus. Pague o seu preço. Pague o seu preço. Irmão, nós estamos começando a ouvir agora gente brincando com as coisas de Deus, brincando com coisas santas. Cuidado, lembre de Sansão. Ele achava que a força dele nunca ia acabar. Era forte, era poderoso, mas brincou 4 vezes com o pecado e por isso perdeu. Além de perder a força, ficou feio. Aquele que era o nazireu de Deus, bonito, forte, agora ficou careca, feio e ainda perdeu a órbita dos olhos. Imagine um homem sem olho, que coisa mais ridícula e mais feia. E ainda foi ter que moer lá no porão, e moía, porque brincou com o pecado. Brincou com o pecado e perdeu a força. Até enquanto ele estava bem com Deus, Sansão tinha um segredo, meus irmãos. Ele era um homem separado por Deus. E não entendeu isso. Nazireu significa separado por Deus. E ele brincou. Não brinque, meu amado irmão, com o diabo. Não brinque com o pecado. Você é um homem separado por Deus para realizar a obra de Deus. Deus te escolheu para este ministério sagrado. Sansão, por ter brincado, ficou feio. Irmão, você é um homem, aleluia. Para Deus você é a pessoa mais bonita, aleluia. Mas se você começar a brincar com o pecado, você vai ficar feio. Sansão perdeu a órbita dos olhos, imagine. Até parece que estou vendo aquela caricatura de homem careca, feio, sem olhos, aquele que era um homem simpático, formoso, bonito, por brincar com o pecado. Agora ele estava no meio das 2 grades, preso por 2 colunas como essa, amarrado em corrente. E naquela hora o povo fez uma festa, os filisteus fizeram uma festa para zombar de Sansão, para zombar dele. Os irmãos já observaram que sempre dentro da terra de Deus, dentro da terra de Israel, havia os jebuseus, os fariseus, os filisteus, os amorreus, havia tudo quanto é inimigo. Por que Deus não tirou os inimigos daquela terra, se aquela terra era uma terra santa de Deus, era uma terra prometida por Deus ao povo de Israel? Já pensaram nisso? Se era a terra que Deus havia dado para o povo de Deus, por que havia aqueles inimigos lá? Irmãos, é para nós aprendermos que nessa vida, a terra que Deus nos tem dado, a terra santa, é dada, mas ela tem que ser conquistada. O inimigo não vai acabar nunca, não. Você vai pensar que a luta vai acabar aqui na terra? Não vai, não. Você vai pensar que as dificuldades vão acabar aqui nesse mundo? Não vai, não. Você vai ter inimigo, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter sempre alguém para te criticar, sempre alguém para te trazer problema. Mas não tenha medo dele. Operando eu, quem impedirá? É para nós aprendermos a confiar em Deus. Aleluia. E Sansão, até parece que estou vendo ele naquele momento, depois de se arrepender, de ter contado o segredo para Dalila. Dalila não era esposa de Sansão, não, era uma prostituta. E a Dalila, para pegar o segredo de Sansão, é a arma que o diabo usa, viu? Como é que o diabo usa a arma, irmão da cama? Ele chega em você, faz você dormir. Crente, quando começa a dormir, é um perigo, dormir na vida espiritual. Ele chega na sua cabeça. A Dalila chega em você e começa a dizer: Sansão, Sansãozinho. E vai te tirando a sua vida espiritual, vai tirando de você tudo, vai fazendo para você segredo. Crente tem segredo, meu irmão.
Crente tem segredo, não conte o segredo de Deus. Sansão perdeu tudo. Imagine ele agora amarrado, sem os olhos. Já pensaram, já viram alguém sem olhos? Oh, meu Deus! Aquele lugar dos olhos, eu creio que naquele momento Sansão, tombado pelos príncipes dos filisteus, ele começou a chorar, dizendo: Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim, eu errei, mas restitui pelo menos uma vez mais a minha força. Naquele período que ele ficou na prisão, o cabelo começou a crescer. Não estava bonito, mas pelo menos já estava crescendo de novo. E naquele momento, meus irmãos, eu creio que ele estava chorando. Devia ser até difícil. Para uma pessoa que tinha fracassado, até chorar se torna difícil. Sansão queria chorar, mas ele já não tinha mais a órbita dos olhos. Eu imagino que aquelas lágrimas que ele queria chorar, ele estava com o sangue coagulado nos olhos, aqui já não tinha mais o olho, e misturava, e o sangue corria junto com as lágrimas que deviam doer, as cicatrizes que ainda estavam ali nos olhos. Ele queria chorar e não podia naquela hora, mas ele pede: Deus, me restitui a força, me restitui a força, me restitui a força, me restitui a força. E Deus devolve a sua força, e a Bíblia diz que ele destrói aquelas colunas, e o prédio veio abaixo. Ele matou mais naquele dia do que todo dia da sua vida. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Meu amado irmão, pague o preço, porque Deus tem bênção para esta igreja. Aleluia. Xarakalabachandaraia. Aleluia. 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 Operando eu, quem impedirá? Eu podia passar a tarde toda aqui contando as bênçãos de Deus, mas eu vou contar pelo menos uma na minha vida, na nossa família. Irmão, minha irmã não era crente, meu cunhado e a esposa da minha irmã não era crente, meu pai não era crente, mamãe não era crente, eu tinha um irmão engenheiro em Cuiabá que não era crente, muita gente da família zombava de nós, escarnecia porque eu tinha aceitado Jesus e agora estava deixando tudo pela obra de Deus. A minha irmã não gostava de crente. Quando crente, nós rodávamos um hino em casa, ela zombava tanto. Eu querendo zombar dos irmãos. Achava que as marchinhas da igreja eram marchinhas de carnaval. Mas nós orávamos, dizendo: Jesus, salva minha irmã. Depois que ela casou com um japonês do Japão, porque eu sou um japonês do Brasil, quando ela casou com o japonês do Japão, eu falei: agora aqui está difícil, mas vamos continuar orando. Essas pessoas calmas, bem japonês mesmo. E aí, quando ela casou, eu falei: agora vai ficar mais difícil ainda ela aceitar Jesus, mas vamos orar. Operando eu, quem impedirá? Mas os anos passaram, e aí meu cunhado tinha uma casa de móveis, ele vendia móveis, e a minha irmã morava em cima, lá no Parque São Lucas, em São Paulo, casada, nova. E eu disse: meu Jesus, faz a obra na vida da minha irmã, porque ela tinha uma coisa boa, sempre que ela podia, ela mandava ofertas para a igreja, do seu trabalho. Bem, meu cunhado então trabalhava embaixo na loja, eles moravam num sobrado na parte de cima, e minha irmã nunca quis saber de Jesus. Mas um dia, ela ouvindo notícia a respeito das guerras, dos últimos dias e as outras coisas, ela pensou: meu Deus, será? Irmão, Deus usa as coisas mais interessantes para fazer a sua obra, quando nós confiamos nela. E ela começou a pensar: meu Deus do céu, e esses sinais que estão acontecendo aí, diz que está vendo disco voador, não sei se é verdade ou mentira, mas está aí acontecendo essas coisas, e como é que vai ser? E ela pensou: meu Deus, será que estamos chegando no fim dos tempos mesmo? Veja como Deus começou a trabalhar no coração dela. E aí ela pensou: bem, se o Deus dos meus irmãos é o verdadeiro, aí ela fez uma oração: ó Deus dos meus irmãos, se tu és realmente o Deus verdadeiro, eu quero ler. Ela ficou com desejo de ler a Bíblia para encontrar onde é que falava sobre aquele negócio dos últimos dias.
nós tínhamos falado para ela que nos últimos dias iam acontecer sinais. Ela disse: olha, ó Deus dos meus irmãos, se tu és o Deus verdadeiro, então tu vai me mandar uma Bíblia hoje aqui para mim. Vai me mandar uma Bíblia aqui hoje. Ela morava longe, não tinha Bíblia na casa dela, nós nem estávamos lá. Eu estava morando longe já, meus irmãos, ninguém morava perto da casa dela. E ela pediu uma Bíblia para Deus. E ela fez uma oração pequena, na maneira dela, mas sincera. Se Deus dos meus irmãos é o verdadeiro, vai mandar uma Bíblia aqui. Depois disso esqueceu. Isso foi de manhã, quando ela estava ouvindo notícias do jornal, no rádio, e deixou ela impressionada. E aí passou o dia. Passou o almoço, passou o café da tarde. Quando estava escurecendo, alguém bateu na campainha da porta lá. A campainha foi tocada. E como ela mora em cima, porque bate muita gente lá para vender coisas lá, e ela não gosta de atender pela porta, que tem que descer a escada. Ela olhou pela varanda da janela, ali na janela, na parte de cima, e disse: tinha um homem lá na porta, com uma sacola na mão. Aí ela disse: o que é que o senhor quer? Ele disse: olha, eu tenho um negócio aqui para a senhora, ó, se é vendedor, o senhor pode ir embora que eu não quero comprar nada. Aí o homem disse: olha, isso também não é hora para o senhor estar entrando, já estava escuro, e é hora de homem vender coisa. Eu disse: ó, senhor, mas me desculpar, não quero comprar nada não. Ele disse: não, minha senhora, mas isso aqui pode mudar a sua vida. E eu vim fazendo essa rua, e essa é a última casa, e realmente era a última casa de toda a rua. Ele disse: olha, eu vim aqui batendo de porta em porta, e agora, para eu não ir embora, eu senti de bater pelo menos para terminar essa rua, eu queria bater na casa da senhora aqui, para lhe oferecer algo de muita importância. O que é que você tem aí de tanta importância? Ele levantou e disse: olha, tem uma Bíblia Sagrada. Ela desceu lá embaixo e mandou o homem entrar. E o homem entrou. O senhor está vendendo Bíblia aqui? Quem é que mandou o senhor? Ninguém. É que eu não queria terminar a última casa da rua, já é escuro, mas a senhora me perdoe, mas eu precisava, eu sou um colportor. Colportor é essas pessoas que vendem Bíblia. E ela disse: entra aqui, senta aqui. Me fala desse negócio de Bíblia aí, como é que é isso? Ela lembrou da oração que ela tinha feito, E aí ele começou a ver Bíblia, e começou a falar, e que é uma bênção, e que tem que fazer isso, fazer aquilo. Ela disse: onde é que é a tua igreja? Eu vou amanhã mesmo na tua igreja. Quando é que tem culto? Tal dia, eu vou lá. E ela levou o meu cunhado, e lá foram eles para a igreja dele. Dali, um mês depois, ela me liga para mim, encontra comigo e diz: oi, Decado, eu estou muito feliz. O que é que houve, Tereza? Eu também aceitei Jesus. Que maravilha, Tereza, que bênção, parabéns. Como é que foi isso? Ela contou. E aí eu falei: qual é a igreja que você está indo, Tereza? Ela disse: eu estou indo na igreja adventista do 7º dia. Aí eu falei: hã? Como é que é? Eu estou indo lá na igreja adventista do 7º dia, ué. Eu falei: Jesus amado. Aí ela perguntou para mim: é a sua que é certa ou é a dele? Ou é a adventista? Eu disse: Tereza, o mesmo Deus que mandou a Bíblia lá, viu? Vai mostrar para você qual é a igreja certa. Operando eu, quem impedirá? Se Deus usa até jumento, não pode usar? Bom, deixa pra lá. Aí um dia, de sábado, meu cunhado não estava muito convertido não, eles ainda trabalhavam na doutrina dele, não? Aí estava trabalhando sábado, entregando móveis, aí não dava mais tempo de chegar pelo horário no culto dele, que era longe, ficava lá pro lado de Santo André, e aí eles moravam ali no Parque São Lucas, mais perto de aliás, era São Caetano, eles moravam, é São Caetano, e a igreja ficava lá pro lado de São Bernardo. Aí ela disse: meu cunhado, ou meu esposo, falando pro meu cunhado, né, pro esposo dela, vamos para uma igreja aqui perto mesmo, que não vai dar tempo de nós chegar lá, que o trânsito é pesado, e aí, vamos aqui por aqui. Você não viu uma igreja aqui por perto, entregando móveis por aí? Eles: tem uma igreja aqui embaixo, aqui na Vila Alpina, tem uma igreja aqui embaixo. Mas olha, não é Assembleia de Deus não, porque a Assembleia de Deus, meus irmãos, é muito barulhenta, eu não gosto de ir lá.
Aí ele disse, olha, não tinha placa nenhuma não, vamos passar lá, vamos. Era 15 para as 8, 5 para as 8, não dava tempo de ele ir na igreja dele. Aí eles chegaram na porta, olharam, tem placa? Não. Cadê a placa? Por sorte, por bênção, né? O pastor tinha mandado consertar a placa da igreja, mas era a Assembleia de Deus. Vamos entrar. Quando eles entraram, que sentaram na igreja, que começou aquele barulhão de aleluia e glória a Deus, ela olhou e disse, aqui é a Assembleia de Deus, vamos sair? Não, agora fica chato sair, vamos ficar aqui mesmo. E ficaram no corpo. E aí minha irmã olhou pro meu cunhado, você sabe, lá minha irmã é assim meio agitada, lá quem canta mais, grita mais alto sabe, ela. Meu cunhado é muito quietinho, assim, ela quem manda lá, dificuldade. E ela disse, esses crentes da Assembleia de Deus têm a mania de no fim do culto mandar a gente levantar a mão para aceitar Jesus. Não levante, viu meu esposo? E ficaram lá. Aleluia, glória a Deus, mas daqui a pouco os cultos, a oração, os hinos começaram a mexer com eles e na hora do apelo o pastor perguntou, quem quer aceitar Jesus? Meu cunhado abaixou a mão. Mas a minha irmã aceitou Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ela aceitou Jesus. Hoje é crente pentecostal. Meu cunhado é crente, meu irmão é crente, meu pai faleceu há 2 meses atrás, crente, mamãe é crente, todos meus irmãos são crentes, e Deus está fazendo uma grande obra, aleluia, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. É Deus que opera nesta igreja, aleluia, e vai continuar operando. Vamos ficar de pé nesta hora, vamos levantar as mãos santas para o céu e pedir que a glória do Senhor encha a nossa vida, nos encha de gozo, nos renove, nos encha do seu Espírito. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Nesta manhã tão preciosa, vamos aprender a confiar mais em Deus. Amém? Aleluia, mais em Deus. Eu vou fazer um apelo aqui nesta hora. Eu gostaria de convidar os jovens que querem se entregar nas mãos de Deus. Aleluia. Não é o pastor que vai te chamar para a obra, não. É Deus que vai te preparar para um grande trabalho. Mas eu quero que você venha aqui à frente, porque Deus vai começar a operar na sua vida. Venha buscar o revestimento de poder na sua vida agora. Eu venho aqui à frente, nós vamos orar por você, jovem. Aleluia, aleluia. Vamos clamar o poder de Deus nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Vamos sentir a glória e o reflexo da glória de Cristo aqui no templo. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Aleluia, aleluia. Glorifica a Deus, igreja, glorifica a Deus. Vamos sentir a glória do Senhor, o poder de Deus, a glória do Altíssimo. Sinta a graça do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem lugar mais aqui na frente, mas tem corredor. Ajoelha onde você estiver mesmo, que não dá mais para viver. Mas Deus está fazendo obra aqui, operando eu, quem virá. Vamos acreditar nessa obra. Esta obra não é humana, esta obra é divina.